Bom, vamos agora bater um papo com Roberto Mota, ele que é responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos e já está aqui para conversar com a gente. Motinha, uma ótima tarde para você, seja sempre muito bem-vindo aqui à programação da BMC News. Boa tarde, senhores, é um prazer estar com vocês aqui. Bom, semana difícil, dia difícil, tempos difíceis, o ano de 2022 vai ficar marcado na história como o ano que a conta chegou e tem que ser paga. Essa conta chegou via inflação. É impressionante, né? A gente está no pior momento de crescimento da atividade econômica nos dados e, ao mesmo tempo, no pior momento de inflação do mundo, né? É uma combinação não das mais agradáveis, podemos assim dizer. Mas eu gostaria de devolver para vocês. E outra, eu acho que é interessante a gente lembrar que também não é uma situação somente do Brasil, né? Com tudo isso que você falou, isso é o que a gente também tem comentado bastante aqui na nossa programação. Mas vamos começar pelo Banco Central Europeu, né? Que anunciou, né? Já foi um dos assuntos mais recentes. O Banco Central Europeu anunciou esse primeiro aumento aí dos juros em 11 anos. A elevação foi de 0,5 ponto percentual, para quem estiver nos assistindo e não estiver, né, por dentro do que está acontecendo. Lembrando que a instituição mantinha as taxas em território negativo desde 2014, tá, gente? Eu queria que você comentasse então com a gente, Motinha, sobre os temores do mercado em relação à intensidade desse movimento. Primeiro, a Cristina demorou muito para poder começar a tomar ali uma atitude, agora vem já começando com meio ponto percentual, isso não é comum para a região, né? Quais impactos disso? Bom, na verdade, acho que a gente está vivendo num mundo que nada está sendo comum ultimamente. Realmente, o que aconteceu, por exemplo, com esse Banco Central Europeu nessa quarta-feira? O CPI na Europa veio 8,6, muito alto, e ela repetiu a mesma tática que o Fed tinha feito na reunião deles. Ela se comunicou via imprensa. Deu a entender para a imprensa que os 50 pontos estavam na mesa e ela confirmou os 50 pontos. Mas o problema da Europa tem um problema também que acho que é o maior problema, que é o grau de liberdade do Banco Central Europeu atual, porque lá tem a questão da fragmentação. A Europa é diferente, ela tem uma política monetária que toca todos os países e cada país tem sua política fiscal. Então, o que se questiona hoje é um pouco isso, justamente quanto que o Banco Central Europeu pode subir os juros sem afetar os países periféricos. Então, o mercado estava bastante ansioso para saber qual seria a estratégia do Banco Central Europeu para tentar mitigar esse risco de fragmentação, que é medido pela diferença que o título italiano de 10 anos paga em relação ao título alemão, que foi para cima de 230 pontos. O que o Banco Central Europeu falou, ele tem 4 pré-requisitos para os países europeus ter acesso a essa linha de crédito, ou seja, para o Banco Central Europeu comprar dívida desses países. E esses 4 pré-requisitos, o mercado achou que a Itália não tem condição de entregar, tá? Então, de um lado, a gente vê um Banco Central comprometido com a redução da inflação, mas, ao mesmo tempo, o Banco Central Europeu ainda não conseguiu chegar na melhor solução para evitar um risco de fragmentação, que é muito sério esse risco, tá? A gente pode voltar ali para 2011, 2012, se questionou o próprio euro, tá? Naquela crise dos PIGs. Mas é isso, inflação alta, o Banco Central Europeu, como todos os bancos centrais, ficaram muito para trás da curva e eles estão correndo atrás do prejuízo e, por enquanto, no discurso deles, a principal tarefa, a principal missão deles é combater a inflação e eles não estão dando muita atenção para o nível de atividade econômica. Mas vamos ver se essa postura vai mudar, porque hoje tivemos dados muito ruins de atividade econômica. Pois é, Roberto, ainda em relação a essa questão, né, de inflação na Europa, né, que já está se aproximando dos 2 dígitos e ainda, né, corre o risco aí de se enraizar, né, acima da meta aí de 2% do próprio Banco Central Europeu, né, com esse aperto monetário por lá agora, né, como que você acredita que a inflação deva começar a responder por lá, hein? Eu acho que a inflação lá na Europa tem a questão do custo de energia, tá? Mas se você olhar, já tem boas notícias de inflação ao redor do mundo. Por exemplo, a inflação de commodities agrícolas já caiu 18% da sua máxima. Só para contextualizar, o preço do trigo, que tem um peso bastante relevante na inflação de vários países, o preço do trigo já voltou para os níveis pré-guerra da Rússia e da Ucrânia. Então, eu acho que a gente pode ter algumas notícias boas de inflação vindo para a Europa, tá? Mas vai depender de preço de gás, preço de energia, que vai depender desse conflito geopolítico entre OTAN, entre Europa e Rússia, tá? Onde a Ucrânia é um simples campo de batalha para tomar essa decisão.
Então a inflação da Europa depende de quanto vai custar a energia elétrica, quanto vai custar o gás, que quem vai determinar isso vai ser a Rússia, em última instância. Pois é, a gente teve inclusive essa notícia importante hoje aí, né, desse desbloqueio aí, o acordo aí de grãos, né, entre Rússia e Ucrânia, né, que deve aí voltar aí aos embarques aí pré-guerra aí de 5 milhões de toneladas, né, por mês. Enfim, é uma notícia que traz um certo alívio também, né, lá para a Europa, né, o Roberto? Eu acho que traz alívio para o mundo, tá? Lembrando, a Ucrânia é um dos maiores produtores de commodities agrícolas, estava lá, faltava exportar. Então, o fato de ter chegado a uma negociação política, se realmente se confirmar isso, tá? Sempre hoje em dia, eu só acredito depois que eu vi o navio saindo do porto. Até o navio sair do porto, tudo pode acontecer. Mas se confirmando isso, eu gosto bastante que pode ser o início de uma negociação. Tá? Pode abrir porta para uma negociação que o mundo precisa realmente que esse conflito chegue a alguma resolução o mais rápido possível, tá? Se é que tem alguma resolução, mas eu vi esse evento por dois lados. Primeiro, por lado bom, que esse alimento, essa capacidade toda de commodities agrícolas que a Ucrânia tem, pode sair da Ucrânia e ir para o resto do mundo, que vai ajudar com que o preço do alimento caia no mundo inteiro. Isso é muito importante. A gente está vendo várias mini primaveras árabes ao redor do mundo. Então, se conseguir exportar esse alimento, seria muito bom para o mundo, tá? E eu fico na expectativa, poxa, se eles já conseguiram se sentar e acertar que a Ucrânia pode escoar a sua safra agrícola, poxa, a primeira vez que negociou, que alguma coisa andou para frente entre Rússia e Ucrânia em termos de negociação. Então eu vejo por esses dois lados, bom para a inflação do mundo, bom para o resto do mundo e quem sabe é o início de uma negociação. Pois é, diminui o risco também de uma provável recessão econômica global aí, Roberto? Eu acho difícil, tá? Eu acho que a gente já contratou a recessão global, infelizmente. A gente viu números hoje muito ruins. A gente já vinha recebendo vários reportes de atividade econômica bem fraca na Europa, no mundo. Aí hoje veio o PMI, que é o dado de mais alta frequência de atividade econômica, que veio assim muito, muito, muito ruim mesmo. Eu acho que, infelizmente, a recessão está contratada, não tem muito mais o que fugir. Tá? Eu acho que esse é o grande tema daqui para frente. Será que os bancos centrais vão diminuir esse monotemático que eles têm hoje só de inflação e vão começar também a falar um pouco de atividade econômica? Eu acho que essa é a próxima página do mais importante para os ativos de risco. Tá? Os bancos centrais vão ficar totalmente insensíveis aos dados econômicos que a gente está vendo? Vamos ver. Essa acho que é a pergunta de $1 bilhão. Pois é, como desgraça pouca é besteira, né? Esse cenário, esse outro ponto aí que eu também queria comentar com você, essa questão da crise climática que está pegando lá na Europa, né? Essas ondas de calor, né? Como que essa crise aí pode de alguma maneira acabar impactando também aí na economia mundial, né? Bom, acho que esse tema ESG é um tema super relevante, super importante, mas eu acho que o mundo vai ter que dar alguns passos para trás, infelizmente. Esse calor totalmente anormal é fruto da nossa humanidade não ter tratado bem o país. Só que, ao mesmo tempo, essa crise de energia, talvez a velocidade que o mundo quis fazer essa transição, ela não é suficiente. Mas tentando responder seu ponto, essa onda de calor, além de atrapalhar a atividade econômica, coloca uma situação inusitada. A gente sempre sonhou que os países desenvolvidos, o Brasil se aproximasse dos países desenvolvidos. E o que a gente está vendo ultimamente é que os países desenvolvidos estão começando a se aproximar dos países emergentes. Eles estão começando a conviver com coisas inimagináveis, que é um calor de 40 graus na Europa e sem ar-condicionado, com inflação rodando a 9%. Realmente eles estão passando por tempos inimagináveis, tempos que o Brasil já conhece, infelizmente. A gente já conhece inflação de 10%, 12%, 14% há bastante tempo. Eles não. Certo. Bom, vamos agora mudar um pouco aí de cenário, né? O Banco do Japão
anunciou aí que a inflação provavelmente vai subir aí acima da meta de 2% do banco neste ano fiscal aí, mas manteve as taxas de juros aí ultra baixas, né, para apoiar aí a recuperação econômica do país. Embora o aumento aí dos custos de combustíveis e commodities tenha empurrado aí a inflação no Japão acima da meta, né, de 2%, o banco não tem pressa aí em retirar o estímulo, né, já que a desaceleração aí do crescimento global deixam aí dúvidas aí, né, as perspectivas para uma economia que ainda nem se recuperou totalmente dos impactos aí da pandemia, né? Nesse sentido, aparentemente o Japão deveria aí permanecer fora da onda global aí de aperto monetário? Eu tenho esse viés, tá? Acho que o Japão está nesse experimento. O Japão passou uma década, até o termo japonização, onde o grande problema do Japão era a deflação. Tá? E a deflação é uma doença tão difícil quanto a inflação. E, para ser sincero, é até mais difícil que a inflação, porque a inflação a gente sabe como combater, é só esfriar a economia. O Japão não conseguiu combater a deflação que nos últimos 10 anos assombrou a economia japonesa. Agora que o Japão está vendo uma inflação um pouco acima de 2%, eles não estão se incomodando nem um pouco com isso, muito pelo contrário, eles querem estimular a economia de qualquer maneira, principalmente via o setor exportador. Essa política ultra-acomodatícia, onde ele controla a curva de juros de 10 anos a 0,25, está fazendo com que a moeda japonesa já tenha perdido mais de 20% desde março. E o mais importante, eles estão felizes com isso. Eles estão felizes que a moeda japonesa se desvalorize para dar mais competitividade ao setor exportador, impulsionando o crescimento japonês. Resumindo, eu não vejo no curto prazo o Japão mudando. Só tem um único grande problema nessa história do Japão. É o limite dessa política. O que está acontecendo hoje? O Banco Central japonês já tem mais de 50% da dívida japonesa está dentro do Banco Central japonês. Qual é o limite? Praticamente o Japão está monetizando uma dívida. Como é que funciona? O Japão tem um déficit público bastante robusto, o Tesouro japonês emite o título, quem está comprando é o próprio Banco Central que imprime dinheiro para comprar. Então o limite dessa política japonesa de ultra-acomodatícia qual é o limite que o Banco Central japonês pode carregar de dívida japonesa. Ninguém sabe. Eu tenho bastante tempo de estrada e sempre teve uma brincadeira, sempre teve uma frase que eu aprendi ao longo dos últimos 30 anos. Todo mundo que tentou apostar contra o Japão sempre acabou perdendo dinheiro. Ou seja, apostar contra o Japão é quase um cemitério de malandro. Várias pessoas super bem informadas tentaram apostar e não tiveram êxito. Motinha, antes da gente continuar, eu quero falar sobre China com você. Tem uma pergunta aqui muito importante de um telespectador aqui nosso, do senhor Alexandre Cabral. Ele pediu para perguntar se você vai torcer para o Flamengo ou Avaí no jogo de amanhã. É um tema mais agradável. Não dava para deixar de perguntar, né? Não dava para deixar numa sexta-feira. Cabral manda. Cabral, vou ser muito sincero para você. Irrelevante, eu não tenho nenhum viés, eu não sou anti-Flamengo não, que seja qualquer um dos dois, o importante é o Fluminense, o resto é que, sem problema, sem rivalidade a esse ponto. Então tá ótimo, vou perguntar aqui para ele, está respondido. Motinha, vamos lá falar sobre a China? Bom, China manteve as taxas de referência, inclusive, para empréstimos corporativos, domésticos, também nessa última quarta-feira, com as autoridades adotando uma abordagem até um pouco mais cautelosa, né, em meio aos sinais de recuperação econômica por lá, né, que ainda também vem bem duvidosa, mas crescente. Tem uma crescente pressão inflacionária interna e aumentos agressivos de juros globais. Eu queria entender, do teu ponto de vista, isso pode revelar, talvez, uma recuperação econômica do país? Vou ser muito sincero com vocês, o que está acontecendo na China é muito difícil de ter uma leitura tranquila, o fluxo de informação está oscilando de uma forma muito grande, essa crise imobiliária que o estouro foi iniciado pelo próprio governo chinês, está atingindo patamares bastante complicados, e lembrando que 73% da riqueza do chinês está dentro do mercado imobiliário.
Tem muita coisa acontecendo na China, o nível de visibilidade é muito baixo. Vamos só voltar alguns passos para trás. Quando começou a crise imobiliária, se lembra, todo mundo falava de Evergrande, agora são todas as incorporadoras. Começou com essas empresas não pagando dívida externa, o governo chinês falou, ok, não posso fazer nada, quem mandou vocês, estrangeiros, emprestarem dinheiro para as nossas empresas? Aí começou essas empresas da dívida nos bons locais, ou seja, afetando o próprio chinês, aí começou a não agradar muito, e aí começou o pior, que aí para mim é a terceira onda, é quando o próprio chinês que financiou um prédio da incorporadora, estava vendo que essas incorporadoras não estavam cumprindo o prazo de entregar o apartamento. Aí essas pessoas se reuniram em grupo de WhatsApp, já são 190 bilhões de dólares que esses mutuários deixaram de pagar as suas prestações, ou seja, agravando mais ainda o problema das incorporadoras. O governo chinês, teoricamente, sinalizou que pode fazer empréstimo para essas incorporadoras, inclusive pode criar algum tipo de anistia temporária para os mutuários, mas está muito difícil. 2 semanas atrás, o Xi Jinping fala que ia fazer um programa de 2 trilhões de dólares. Ontem o Li, que é o segundo homem da China, fala que a China não vai fazer nenhum gasto excessivo, nenhum estímulo fora do padrão, porque também, como você disse, está preocupado com a inflação. Então, China, para mim, é a maior incógnita que eu conheço e eu estou bastante preocupado com China, tá? Que se realmente a gente tiver um problema no mercado imobiliário, onde se concentra a riqueza do chinês, eu não sei onde essa história vai acabar. 1,6 bilhões de pessoas, as pessoas estão cansadas da tolerância zero da Covid-19, então, tem vários bancos que não estão pagando os seus correntistas. Então, China, senhores, eu tenho até medo, mas vamos torcer, vamos rezar para que dê tudo bem na China. Essa semana até saiu uma notícia do aumento de frete, né, entre Brasil e Ásia, né? Exatamente isso, para o lado de lá. Eu queria entender um pouco, na tua opinião, né, juntando todos esses fatores, se não bastasse todos que a gente já tem, um aumento de frete vindo num momento como esse, o quanto isso pode impactar, porque tem nessa crise imobiliária por lá, a gente sabe, por exemplo, o setor de siderurgia de mineração aqui já é um dos primeiros que pode sentir, né? E ainda na Ásia tendo uns fretes mais caros para cá, Motinha. Você vê que o pacote não é bom, né? Além da expectativa de crescimento chinês com esse problema, sem esse problema ser endereçado, perde muito a capacidade e ainda, para ajudar, a gente ainda tem um frete mais caro. É difícil, não é à toa que a gente vê os preços das nossas empresas de siderurgia e a própria Vale, as empresas de minério, também já deram uma bela reprecificada, já vendo que a situação não está de fácil solução na China. E teve uma questão também envolvendo aí o setor bancário, né? 4 bancos aí, né, rurais lá da província de Henan, lá na China, né? Que levantaram dúvidas aí sobre a estabilidade aí do setor financeiro, pelo menos na questão da confiança, né, o Mota? Então, olha que a gente está conversando nos últimos 3 minutos. A crise imobiliária, que já tem mais de um ano, quem começou a furar essa bolha foi o próprio governo chinês, com aquele Three Red Lines, com aquela ideia de prosperidade comum. Está ganhando uma dimensão inimaginável, e ainda os próprios sistemas bancários, em algumas regiões que os bancos prometeram remuneração mais alta para o dinheiro do correntista chinês. Esse correntista chinês está tentando sacar e não está acontecendo. E quem quiser dar uma gugada, você tem vários vídeos na internet vendo a população nessas regiões na China se revoltando. E qual vai ser a resposta do governo? A gente está vendo mutuários que estão com medo de sua poupança, que já pagou 70% do imóvel, e o imóvel não ficar pronto porque a incorporadora vai quebrar. Você está vendo alguns problemas pontuais no setor bancário e crise de confiança. É muito problema na China. A gente falou em 3 minutos, 3 problemas grandes.
Teve imagens que a gente viu aí, se eu não me engano, até com tanques de guerra aí para tentar acalmar a população. Realmente está complicada a situação por lá. E bota tudo isso numa população extremamente cansada, magoada com essa história da tolerância zero. Poxa, tolerância zero, a China não é fácil. Simplesmente separam famílias. O seu filho vai para outro lugar. E você, quando é que eu vou ver meu filho de volta? Eu não tenho a menor ideia. Imagina a sensação da população. Não deve ser fácil a vida deles. Bom, quero trazer de novo aqui rapidamente essa questão da Europa, porque saiu agora aqui uma entrevista da Christine Lagarde para um jornal alemão, e eu tô achando, não sei se de repente ela tá um pouco bem otimista aí, viu, Motinha? Ela diz o seguinte, ela diz que pelo tempo que for necessário, vai subir os juros básicos na zona do euro até que a inflação do bloco volte à meta de 2% ao ano. Ela afirmou isso no artigo, né, que foi publicado por um jornal alemão, e ela disse o seguinte: com nossas medidas estamos enviando uma mensagem clara para as empresas, trabalhadores e investidores. A inflação voltará à nossa meta em 2% no médio prazo. Eu sei que cada país aí tem suas particularidades, mas levando em consideração que o Brasil já está num ciclo de aperto monetário já faz um bom tempo e a gente ainda não conseguiu baixar a inflação assim tão significativamente, você tem um otimismo assim para que no médio prazo isso já seja resolvido na Europa, Motinha? Bom, Europa, o que é fato, tá? Os bancos centrais estão fazendo uma meia-culpa enorme de ter ficado tanto tempo atrás apostando na inflação transitória. A Lagarde ontem, na entrevista, logo depois que soltou a decisão de 50 pontos, ela usou exatamente a palavra que você acabou de fazer. É hora de arregaçar as mangas e nós vamos entregar o que a gente tem que entregar, que é a inflação de volta a 2%. Whatever it takes, vamos fazer para chegar, ou seja, é aquele tema que eu quero, é super importante a gente deixar essa mensagem, é a questão do como os bancos centrais estão monotemáticos em relação à inflação. Tá? A Lagarde quer recuperar a credibilidade. Ela não quer que a inflação seja uma coisa já que as pessoas se acostumem na Europa. O Powell não quer que as pessoas se acostumem com a inflação nos Estados Unidos. Então, todos os bancos centrais estão coordenados nessa direção. Mas lembrando, a Europa tem essa questão seríssima, que é a fragmentação. Qual é a política monetária que o Banco Central Europeu tem que se guiar? É a política monetária que o povo alemão quer? Que é um país com números fiscais robustos e está louco que essa inflação caia de 8,6 para algo normal, 4 no primeiro momento, depois 2, 3. Mas e a Itália, que tem 150% da dívida pública do PIB dela? 25% de toda a dívida da zona do euro é da Itália. Qual é o juro que a Itália consegue pagar? Tá? É esse o outro grande problema, que a diferença da taxa dos juros italianos para os juros alemão está agora em 235 pontos, e o sonho do Banco Central Europeu é ficar entre 150 e 200. Eles estão criando um mecanismo que autorizaria o Banco Central Europeu comprar a dívida, por exemplo, da Itália, mas a Itália teria que entregar 4 pré-requisitos que tem a ver com ajuste fiscal, que com a situação política atual da Itália, que não tem governo, as eleições foram marcadas para setembro, o mercado falou é impossível da Itália conseguir entregar esses 4 pré-requisitos. Então, provavelmente, o Banco Central Europeu não vai conseguir subir os juros como a Lagarde queria para fazer com que a inflação caia. Mas eu acho que a inflação pode cair do mundo por causa dessa possível recessão, e a gente está vendo já a inflação de alimentos caindo, a gente já está vendo o próprio petróleo está caindo, a gente vê as commodities estão caindo. A gente pode ter uma surpresa, na minha opinião, a gente pode ter uma surpresa positiva na inflação do mundo. Inflação da Europa é igual a risco geopolítico. Se na semana que vem, o Putin não ficar satisfeito com algum motivo, porque a OTAN não parou de continua apoiando forte, está aumentando o apoio à Ucrânia, o Putin pode voltar a desligar o gasoduto Nord Stream 1 e o custo de energia vai para o espaço na Europa, e a inflação da Europa não vai cair, pelo contrário, vai subir. Tá? Mas acho que a inflação do mundo, eu acho que o pico, se não já passou o pico, está muito perto. Pois é. Bom, para a gente fechar aqui com a nossa questão doméstica, aqui, fechar com o Brasil, né, Malta? Você falou aí, citou
a questão de uma recessão contratada aí em algumas economias importantes do mundo aí, né? Como que isso impacta diretamente aqui para a gente, né? O ministro Paulo Guedes aí tem defendido que o Brasil vai na contramão, né? Que tem uma previsão aí bastante otimista do futuro da economia por aqui. Você concorda com essa opinião? Como que você avalia essa questão aí? Como que essa possível recessão global aí pode nos afetar? Bom, pode nos afetar bastante, tá? Eu tenho uma frase que é um pouco polêmica, que eu falo a seguinte frase, que o Brasil, para mim, é uma grande fazenda mal administrada, com uma mineradora muito grande atrás e petróleo no mar. Tá? Então, se as commodities caírem, os fundamentos do Brasil vão piorar. Por exemplo, o que está acontecendo esse ano? Por que o Brasil vai crescer entre 2 e 2,5? Primeiro, pela reabertura do mercado, reabertura da questão da Covid-19, setor de serviços bombando, muito estímulo do governo. A gente começou o ano com antecipação de 13º, auxílio emergencial de 200 para 400, isenção de ICMS, ou seja, a gente está com uma política fiscal bastante agressiva que está fazendo que o nosso crescimento nesse ano de 2022 seja robusto, tá? Seja algo entre 2 e 2,5. Mas, ao mesmo tempo, quem é o único responsável hoje para fazer com que a inflação brasileira caia? Tá? É o Banco Central. Então, ele vai ter que deixar os juros altos, talvez, por muito tempo. A gente pode se deparar, olha que situação difícil, a gente pode se deparar com ano que vem com juro médio ali, sei lá, 13%, 14%, vamos ser 13%, 14%, não é muito relevante. Com uma inflação de 5%, 6%, estamos falando de juro real, pode ser de 7%. Qual é a economia que consegue se manter crescendo com juro real de 7%? Imagine você, empresário, quanto que a sua empresa tem que ser rentável para conseguir pagar um juro real de 7%? Ou seja, por que você vai investir mais? Por que você vai contratar pessoas se você tem contrapartida um juro real de 7% para você se comparar? Tá? Então, eu acho que para 2023, tá? O crescimento do Brasil vai ser bastante difícil. A gente está antecipando um crescimento para 2022, muito impulsionado por gastos do governo, isenções de impostos, e só que a conta vai chegar para 2023. Tá? Acho que essa que é a situação. 2023 para o Brasil, infelizmente, não tende a ser um bom ano para mim. O Paulo Guedes, vamos fazer meia culpa. Ele muitas vezes, o que ele falava e o mercado tratava até falava, poxa, não exagera, Paulo. Você está fazendo o papel seu de ministro da Economia de vender otimismo. Mas, geralmente, nos últimos anos, o Paulo Guedes acabou estando mais certo, tá? Mas eu acho muito difícil, com essas informações que a gente tem, acreditar que o ano de 2023 seja um ano positivo para o Brasil, e principalmente essa é a mensagem final. Eu pergunto para vocês, saiu dado de arrecadação ontem muito bom, a gente está fazendo superávit primário esse ano, quem diria? É para bater palma. Esse superávit primário, esses números de crescimento do Brasil, tem vindo muito do setor agropecuário, setor de commodities, agroetec, agroepop, agroetudo, gastos de governo e serviços. O que vai acontecer com as nossas contas fiscais se as commodities caírem por causa de uma recessão? O preço do minério que a gente exportou, bota na média aí de 110. O preço do petróleo, então bota também 110. E se o minério cair para 70, quanto que a gente vai arrecadar com o minério a 70? Se as commodities agrícolas já caíram 20% do seu raio, continuarem caindo, quanto que a gente vai arrecadar? Até que ponto o ano de 2022 a gente teve o benefício das commodities muito forte no primeiro semestre, mas se tiver recessão no mundo, a gente não vai ter esse benefício. E os ativos brasileiros, eles já carregam esse risco, tá? Esse dólar que a gente está vendo aí perto de 5,50 tem a ver com problemas do Brasil, sim, mas na minha opinião, o dólar quando subiu de 5,25 para 5,40 é muito mais um movimento global dos países emergentes que se beneficiam das commodities. Se os preços das commodities caírem por causa da recessão, a conta vai ficar mais cara para eles. Então, se tiver recessão no mundo em 2023, dificilmente as contas do Brasil vão ser melhores. Qual vai ser o tamanho do superávit da balança comercial brasileira se as commodities caírem? Se a balança comercial cair, vai entrar menos dólar no país.
recessão, o mundo é muito mais seletivo na hora de escolher o país para investir. Então eu vejo esse risco de recessão já refletido em alguns ativos brasileiros, que é dólar a 5,50, taxa de juros a 14% e por aí vai. Eu acho que o cenário do Paulo Guedes é muito, muito otimista e eu, como brasileiro, torço para ele estar certo. Só que eu acho que é muito desafiador. Perfeito. Perfeito mesmo, Motinha. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, o teu tempo de vir aqui trazer, né, a sua visão aqui do mercado. Isso faz muita diferença, ainda mais uma semana como essa tão movimentada. Obrigada mesmo, um forte abraço e a gente espera aqui mais vezes aí no fechamento do mercado. Valeu, Mota. Obrigado. E mandar um abração do fundo do coração pro professor Cabral, que eu amo esse cara. Tenham todos uma excelente sexta-feira. Obrigada para você também, bom final de semana. Tchau, tchau.